E aí, pessoal, tudo bom? Professor Alexandrino. Vamos pegar o nosso livro, capítulo 1, onde ele mostra a relação entre arcos e ângulos numa circunferência, tá? Gravaçãozinha sendo feita, os assuntos são arcos e ângulos. Aí o que é que a gente estuda nesse capítulo? Ângulo central, ângulo inscrito, ângulos excêntricos, porque tem o interno e o externo, tem um ângulo de segmento e o quadrilátero inscritível, tá? Então vamos lá, primeira coisa, arcos e ângulos de uma circunferência. Eu coloquei aqui, e se você puder prestar atenção, você vai ver, por exemplo, que eu dei uma pintadazinha aqui, ó, numa cor azul. Essa cor azul, ela vai representar um arco. Como é que a gente representa, Alexandrino, esse arco? A gente coloca assim, ó. Alexandrino, se eu colocar só AB, bom, se eu coloco só AB assim, né? Eu não sei se o arco AB que você está falando é esse, ou o arco AB que eu estou falando é esse. Então, para que não haja dúvidas, o que é que acontece? Como esse ângulo, ou perdão, como esse arco que eu estou pintando de azul, ele está pegando três letras, então eu vou pegar as três letras, tá? Então eu pego aqui, ó, A, M, B. Então isso aqui é a medida do arco. Então você tem o arco de circunferência, tá? Mas se eu pego também esse arco para cá e pinto essa partezinha todinha, ó, de vermelho, você vai observar que eu tenho um outro arco. E esse outro arco, eu posso dizer que é o arco AM''B. Tem que colocar, né? Não é um traço, é realmente um arco. Então eu tenho aqui, ó, um arco. Agora, se você prestar atenção, na hora que eu somo, imagine eu somando esses dois arcos, eu vou ter o arco AMB somado com o arco AM''B. Na hora que tu olhas para essa circunferência, eu tenho o comprimento total de uma circunferência. Como nós estamos falando em arcos e ângulos, isso aqui vai ser 360 graus. Então eu tenho a nossa, aqui a primeira anotação. Então eu tenho aqui, ó, a soma desses dois arcos sendo 360 graus. Agora nós vamos estudar alguns tipos de ângulos, muito importantes. O primeiro ângulo que a gente estuda é chamado de ângulo central. Ele é chamado de ângulo central porque o vértice dele está no centro da circunferência. Então existe uma relação entre a medida desse ângulo e o arco. Então quando eu olho para, estou olhando para o arco e olhando para o ângulo. Esse ângulo é o ângulo que eu estou pintando aqui de azul. Quando eu olho para as duas semi-retas, se você prestar atenção, eu vou ter duas semi-retas. Está aqui uma e está aqui a outra. O encontro dessas semi-retas com a circunferência vai dar origem a dois pontos, o A e o B. Olhando para dentro da região onde eu pintei o ângulo alfa, eu tenho esse arco azul. Tendo esse arco azul, eu posso relacionar eles dois. Como é que a gente faz? A medida do ângulo central, que na verdade é a medida desse ângulo alfa, vai ser exatamente a medida do arco AB. Pessoal, na prática, a gente só faz assim, tá? Alfa é igual a AB. Porque já parte do princípio que você sabe que, na verdade, esse AB representa um arco e esse alfa é um ângulo. Então, fazendo essas duas, né, adaptações, a gente vai direto para ganhar tempo. Tá? O segundo ângulo que a gente estuda é o ângulo inscrito. Alexandrino, quem é o ângulo inscrito aí nessa história? O ângulo inscrito dessa história é o ângulo beta.
para que ele seja um ângulo inscrito, é necessário que o seu vértice esteja na circunferência. Então, se você olhar para o ângulo beta, o vértice dele está na circunferência. Mas se você olhar para o ângulo alfa, o vértice dele está no centro. Então, o alfa, ele é um ângulo central e o beta, ele é um ângulo inscrito. A gente já sabe uma coisa, que o ângulo alfa é exatamente igual à medida do arco AB. Isso a gente sabe desde a outra tela. Agora, o ângulo inscrito, que é o ângulo vermelho, que é o ângulo beta, vai ser a medida do arco AB dividido por 2. Ora, quando eu pego essas duas ideias, então eu posso dizer que a medida do ângulo beta vai ser exatamente a medida do ângulo alfa dividido por 2. Alexandrino, isso é padrão? Sim, isso é padrão. Tá? Por quê? Porque se você observar para as 4 semirretas, as duas do ângulo beta, elas se encontram com a circunferência nos pontos A e B. Mas quando você olha para as semirretas do ângulo central, que é o ângulo alfa, elas também se encontram nos pontos A e B. Então, quando acontece essa coincidência, a gente pode fazer uma relação entre os dois, tá? E aqui nós temos dois exemplos muito simples. Eu quero saber o valor do alfa nas duas situações. Então, primeiramente, você tem que esse ângulo alfa, você tem primeiramente que esse ângulo alfa, o vértice dele, ele está na circunferência, então ele é um ângulo inscrito. Quando você observa o ângulo de 60 graus, o vértice dele está no centro da circunferência. Então ele é um ângulo central. Esse arco que eu vou pintar aqui de azul, ó, ele é um arco que ao mesmo tempo é o arco do 60 e também o arco do alfa. Então, pela definição do ângulo central, se esse ângulo central vale 60, então o arco também vale 60. E aí a gente acabou de observar que a medida do ângulo inscrito é a medida do arco dividido por 2. Ou seja, eu posso dizer que a medida do ângulo alfa vale 30 graus. Pegando o item B, do mesmo jeito. Observe, aqui você tem de azul, você tem um ângulo inscrito, e está aqui o arco dele. Certo? Aí você tem um ângulo vermelho, que é o ângulo alfa. Ó. Esse ângulo alfa, ele tem o vértice no centro, então ele é um ângulo central. Então, se eu tenho essa medida do ângulo central de alfa, então a medida do arco eu posso dizer alfa. Fazendo a minha relação do ângulo inscrito, o ângulo de beta não é o alfa dividido por 2. Nesse caso, eu tenho a medida do beta, que vale quanto? O ângulo inscrito, 40. Isso vai ser igual ao alfa sobre 2. Então, o alfa vale quanto? 80 graus. Tranquilo? Dois exemplozinhos muito simples para que você possa desenvolver o raciocínio. Tá? Aqui nós temos um exemplo do nosso livro. Eu não especifiquei qual é a página, porque eu estou tratar como sendo exemplo. Tá? Na figura seguinte, O é o centro da circunferência. Está aqui o bonitinho, ó, ponto O. O alfa, que é esse animal aqui, ele mede 15 graus. E ele quer a medida desse outro animal sendo o ângulo beta. Então, preste atenção. Aqui está aqui o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele é um ângulo que inscrito. Cadê o arco dele, Alexandrino? Está aqui ele, ó. O arco dele é esse vermelho aqui, ó. Tá? Então, o que é que ele está dizendo? O ângulo alfa é 15. Se o ângulo alfa é 15, Alexandrino, como foi que você olhou e visualizou isso? Eu li. Ele está dizendo o ângulo alfa vale 15.
Se o ângulo alfa vale 15, e eu sei que o ângulo alfa é inscrito, então ele é a metade do arco. Então, nesse caso, o arco só pode ser quanto? 30 graus. Perfeito? Agora, Alexandrino, ele quer saber a medida do beta. Isso. Tá aqui, ó. Ângulo beta é esse ângulo que está sendo pintado de azul. Ele também é um ângulo inscrito. Por que, Alexandrino? Porque o vértice dele pertence à circunferência. Cadê o arco dele, Alexandrino? Aí você vai lá, ó, do vértice, sai uma semirreta e sai a outra semirreta. Então, na verdade, preste atenção, viu? Ó, essa medida completa que eu estou pintando de azul, esse arco que eu estou pintando de azul, ele sai de um extremo do diâmetro e vai até o outro extremo do diâmetro. Então, esse arco completo azul, ele mede quanto? 180 graus. Mas cadê o arco beta? O arco do ângulo beta, ele sai do ponto A, passa pelo ponto B, passa pelo ponto C e vem até o ponto D. Então, nesse caso, 2. A medida do arco A, B, C, D, essa medida completa, ela vai ser quanto? Vai ser o azul, que é 180, mais o verde, que é 30. Por isso que eu precisei saber quanto é que era o alfa. Então, a medida do arco ABCD, você vai ter o quê? Alexandre, eu não poderia colocar só ABD, não? Podia. Eu não podia colocar só ACD, não? Podia. Eu estou colocando os quatro, mas eu podia. Eu vou ter quanto? 210. Então, pela definição de ângulo inscrito, a medida do ângulo beta vai ser a medida do arco ABCD dividido por 2. Então, a medida do ângulo beta vai ser 210 dividido por 2. O ângulo beta vai ser quanto? 105. Perfeito? 105 graus. Vamos para frente. Aí eu tenho dois tipos de ângulos agora. Na verdade, um tipo de ângulo, que é chamado ângulo excêntrico. Esse cêntrico lembra centro. S está fora, ou seja, são ângulos que têm o vértice fora do centro. Aí eu tenho uma subdivisão. Dos ângulos excêntricos, eu dou dois tipos. Cujo vértice está no interior, ou seja, ângulo de vértice interior, que é esse que você está vendo aqui, ó, o ângulo alfa. Alexandre, nesse ponto P, ele não é o centro, não? Não, ele não é o centro. Ele está fora do centro. Ele é um ângulo interno, mas ele não é central, tá? Ele está fora do centro. E aí, Alexandre, não tem nada. Como é que a gente vai determinar isso? A gente tem a nossa regrazinha, ó. A medida do ângulo excêntrico externo vai ser a medida do arco maior mais a medida do arco menor dividido por 2. Sempre, gente, sempre. Tá? Porque eu sempre vou ter dois raios, né? Ou, desculpa, dois ângulos. Então, esse está aqui na frente, ó, é o maior. Se eu pego ângulos opostos pelo vértice, aqui vai ser o arco. Alexandrino, mas são diferentes? São. Por que, que o azul ele é um ângulo maior do que esse creme? Por que, que esse ângulo, esse arco aqui é maior do que esse? Porque o ângulo alfa não é um ângulo central. Se ele fosse um ângulo central, essa abertura seria exatamente igual a essa abertura. Como está fora do centro, não é central, tá? Então é a média aritmética. Exatamente, só isso. É só eu fazer a média aritmética do arco maior e do arco menor. Agora, se esse ângulo ele não tiver no centro, mas estiver do lado diferente, lado de fora, aí você tem um detalhezinho aqui, ó. Tá aqui a semirreta. Você observa que você tem semirretas montando, né? Ó.
Os ângulos são formados por duas semirretas. Todos esses ângulos alfa, que vocês estão vendo eu pintar de azul, está aqui o primeiro, está aqui o segundo, e aqui você vai ter o terceiro. Todos esses ângulos, eles são ângulos o quê? Excêntricos externos. Então ele tem dois arcos. Eles, né, nesse caso desses três aí, eles têm dois arcos. Ele tem o arco que está mais próximo do alfa e o arco que está mais fora, mais distante. O arco que está dentro, mais próximo, e o arco que está mais fora, né, mais distante. Então aqui também você tem. Então como é que eu vou calcular isso? Eu vou fazer assim, ó, a medida do ângulo alfa vai ser a medida do arco maior menos a medida do arco menor dividido por 2. Só isso, Alexandre? Só. Se eu tenho o ângulo excêntrico interno, é a soma. Se esse vértice estiver fora, aí é a diferença. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo. Exemplozinho diz o seguinte. Na circunferência, AB é o diâmetro. AB é o diâmetro. Vou colocar aqui, tá? Ó, AB tá bonitinho aqui. Ó. AB é o diâmetro. AB é um diâmetro. AM é o lado do triângulo equilátero inscrito. Cadê o AM? Tá aqui, ó. E BN é o lado do quadrado inscrito. Ele quer saber quanto é que vale a medida do ângulo alfa. Raciocina comigo. Só para a gente começar. Esse ângulo, ele é excêntrico externo. Então, como é que eu vou encontrar, como é que eu vou calcular a medida do alfa? Vai ser, ó, a medida do arco maior menos a medida do arco menor dividido por 2. Alexandre, como é que eu sei quem é o maior, como é que eu sei quem é o menor? Aí você vai montar o ângulo. Tá aqui ele, ó. Vou colocar outra cor aqui. Vou colocar a cor azul, ó. Tá aqui uma semirreta, tá aqui a outra semirreta. Então, cadê os dois arcos? Tá aqui um, ó. Tá aqui um, que é esse verde. E tá aqui o outro. Esse arco que eu estou pintando de amarelo, ele é maior do que o arco que eu pintei de verde. Então, o arco amarelo, ele é maior. O arco verde, ele é menor. Agora, Alexandre, eu não sei. Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho uma observaçãozinha para vocês, tá? Isso aqui vocês estudaram em algum momento na vida escolar de vocês. Não é matéria do primeiro ano, não é matéria do nono ano. Pelo menos na regra geral não é. Isso você deve ter visto lá no oitavo ano. Nono ano não. Acho que no oitavo ano você estuda isso. Mas, como é uma prática minha, eu não me confio. Eu sempre lembro, tá? Triângulo equilátero. Triângulo equilátero a gente sabe que é um triângulo que obrigatoriamente você tem dois vértices, ou desculpa, três vértices, é um triângulo, e você tem três lados iguais. Então, se você tem três vértices e os três lados são iguais, então a gente pode tirar uma conclusão. Esse ângulo aqui, obrigatoriamente, ele vale quanto? Ele vale 60 graus. Por quê, hein, Alexandrino? Porque eu tenho três ângulos, são iguais, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 dividido por 3 é 60. Então, nesse caso, esse ângulo B, que ele está ali na medida de 60, ele é um ângulo inscrito nessa circunferência. E a gente sabe que a medida do ângulo inscrito é a metade
do arco. Então, se esse ângulo é 120, ou se o ângulo é 60, o arco é 120, perfeito? Quando nós estamos falando de quadrado, do mesmo jeito, ó, eu tenho aqui 4 vértices, presta atenção, 4 vértices. Na hora que eu traço as duas diagonais, pelas propriedades que a gente tem a obrigação de lembrar, a gente sabe que esse ângulo aqui ele é 90 graus e as diagonais se encontram no centro. Então, o ângulo central aqui vale quanto? 90. Então, esse arco aqui, ele vai ser quanto? 90 graus. E quando você tem o hexágono regular, a gente pega, traça as diagonais formadas pelos vértices opostos. Você tem essas diagonais. Ó. Essas diagonais a gente sabe que dividiu o ângulo, ou desculpa, dividiu o hexágono em 6 triângulos o quê? Equiláteros. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de 60, ele é ângulo central. Se ele é ângulo central, o arco dele tem a mesma medida. Então, para fechar essa revisão, presta atenção. Quando nós falamos em polígonos regulares, quem são os polígonos regulares mais conhecidos e mais trabalhados por nós? Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. São esses três. E se você prestar atenção, no caso do triângulo equilátero, se eu marquei esse aqui 120, pelo mesmo raciocínio, esse aqui vai ser 120 e esse arco aqui também vai ser 120. Então, para eu saber a medida disso, basta eu fazer o quê? Eu pego o total, 360, e vou dividir pelo número de lados. E você vai ter a medida do arco, porque é um polígono regular. Quando eu faço no 90, porque aqui também vai ser 90, né? Aqui também vai ser 90, porque é quadrado. O ângulo central, obrigatoriamente, é 90 graus. Então, o arco vale 90 graus. Você faz do mesmo jeito. Você vai pegar 360 dividido por 4, porque é um quadrado. E pegando carona, eu vou pegar 360 e vou dividir por 6. E desta forma, eu sei quanto mede cada um dos arcos, mas atenção, polígonos regulares. Se os polígonos não forem regulares, eu não posso fazer isso. Por que, Alexandre? Porque os ângulos internos não são congruentes, eu não garanto que esse polígono ele é inscritível a uma circunferência, então eu não posso ter nenhuma regra. Quando os polígonos são regulares, os ângulos internos são congruentes. Quando eu tenho a propriedade que todo polígono regular é inscritível numa circunferência, então eu posso dizer que os vértices dividem essa circunferência em partes iguais, tá? Então, preste atenção. Aqui eu fiz um borrãozinho, tá? Então, preste atenção o que é que eu vou fazer. Eu trouxe para cá. Ó, esse BN, se liga, viu? Esse BN é lado de um quadrado. Eu disse para você, se é lado de um quadrado, o arco dele, obrigatoriamente, vai ser 90. Sempre, Alexandre? Sempre. O segmento, a corda AM, é lado de um hexágono, é lado de um triângulo equilátero. Então, se é lado de um triângulo equilátero, o arco que sai do A e vai até o M, obrigatoriamente, você tem 120 graus. Pessoal, mas se esse segmento AB é diâmetro, então fica 180 para cima, 180 para baixo. Isso me dá que essa medida amarela é o que falta para chegar a 180. Nesse caso, 90. E essa medida azul é o que falta para chegar a 180. Se o vermelho é 120,
Sai de A, vai para B, é 180. Saiu de A para M, 120, então esse azul é quanto? 60. Então a primeira coisa, quem é o arco maior? O arco maior, ele vai sair do M e vai até o N. Então vai ser 90 mais 120. Quando eu somo 90 mais 120, você vai ter 210. Quem é o arco menor? O arco menor sai do M e vai ao N passando pelo B. Então vai de M para B e de B para N. Então vai ser 60 mais 90, que dá 150. Então, quando eu faço 2, a medida do ângulo excêntrico externo é a medida do arco maior menos a medida do arco menor dividido por 2. Então, alfa vai ser igual a 210 menos 150 dividido por 2. 210 menos 150, você vai ter 60. Dividido por 2, eu vou chegar à conclusão que o alfa vai ser 30 graus. Questão difícil, foi a questão mais difícil que a gente resolveu. Exercício para casa, você vai pegar o seu livro na página 8 e vai resolver exatamente a página toda. Nós voltamos com mais 2 vídeos para a resolução de algumas questões, tá certo? Um abraço, um beijo grande no coração, fiquem com Deus, juízo, façam as atividades. É importante que você faça essa atividade. Valeu, tchau, tchau.